Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise. Bem, hoje vamos navegar pelas águas sombrias e, sejamos honestos, bastante assustadoras do Triângulo Florian. Preparem o espírito para uma verdadeira viagem ao estilo do terror clássico. Imaginem só, aquela névoa incrivelmente espessa, barris a flutuar numa água fria e completamente silenciosa. Pois é, o cenário está mais do que montado para um dos mistérios mais intrigantes e, como vamos ver, mais emocionantes da nossa história. Ok, vamos lá mergulhar nisto, porque a grande questão que temos aqui é esta. Como é que o navio mais assustador do mundo revelou a prova suprema de lealdade? Para percebermos a verdadeira profundidade deste mistério, não podemos ficar só pela superfície arrepiante. Temos literalmente de atravessar a neblina e descobrir como é que uma autêntica casa assombrada flutuante testou os limites absolutos da amizade e do sacrifício. Secção 1. O navio fantasma e a entrada no Triângulo Floriano. Então, imagine a cena. O Thousand Sunny avança muito lentamente por aquela neblina opressiva do Triângulo Florian e, de repente, do meio da escuridão, surge um navio gigantesco à deriva. Mas a bordo não está um monstro terrível. Nada disso. Está o Brook, um esqueleto incrivelmente educado, a beber o seu chá e a fazer piadas com aquele riso icónico Yo-ho-ho-ho. É um contraste surreal, certo? O Luffy, claro, convida este alívio cómico brilhante para a tripulação no mesmo instante. Mas o Brook recusa. E recusa de forma super direta. E porquê? Bem, porque ele esconde um segredo bastante sombrio. Ele não tem sombra. E a consequência direta e bizarra disso é que ele está completamente impedido de viver debaixo da luz do sol. É um paradoxo incrível e ao mesmo tempo cruel, não acham? Uma personagem com uma energia tão vibrante, mas condenada a viver para sempre na escuridão. Para percebermos bem esta restrição fatal, temos de falar sobre a Kage no Mi, a fruta sombra-sombra. Esta é a arma principal do imponente Shichibukai Gekko Moria. Ele é quem governa Thriller Bark, que aliás não é propriamente uma ilha, mas sim o maior navio do mundo. E o que é que o Moria faz? Ele usa este poder para literalmente arrancar as sombras de piratas super fortes e colocá-las em corpos sem vida, criando o seu exército de zombies. E o perigo nisto tudo é absolutamente aterrador. A regra é clara: se a nossa sombra for roubada e formos tocados por um único raio de sol, pumba, desintegramos-nos. A luz do dia torna-se rapidamente numa verdadeira sentença de morte. Seção 2. Batalhas, sombras roubadas e o início do pesadelo. E isto ilustra de forma brilhante como as coisas descambam rapidamente quando pesos pesados como o Luffy, o Zoro e o Sanji perdem as suas sombras para o Moria. O pânico instala-se, claro. E o resultado de tudo isto é aterrador e um bocadinho absurdo ao mesmo tempo. Porque de um lado temos o Ors, um colosso, um corpo ancestral com um poder brutal, capaz de arrasar montanhas inteiras. Mas, quando o Moria enfia lá dentro a sombra roubada de Luffy, o que é que temos? A personalidade livre, elástica e super distraída do capitão num monstro gigante. O resultado é hilariante, mas assustador. Uma máquina de destruição em massa, sem precedentes, que grita que quer ser o rei dos piratas, age de forma imatura e tenta esticar uns braços maciços que definitivamente não são feitos de borracha. Enquanto o Ars ameaça destruir tudo pelo caminho, o resto da tripulação tem de usar a cabeça para travar os imbatíveis generais zombies. E temos aqui uns confrontos simplesmente épicos e bizarros. Olhemos para o Usopp, por exemplo. Como é que se derrota a Perona, se os fantasmas dela sugam por completo a nossa vontade de viver? A ironia aqui é genial. O Usopp ganha porque o estado mental dele já é naturalmente tão negativo que os fantasmas não lhe fazem absolutamente nada. É fantástico! Por outro lado, o Zoro tem aquele duelo de nos deixar sem respiração contra o Ryuma, o samurai lendário. É pura técnica de espadas. E no fim, a vitória do Zoro rende-lhe algo inestimável: o respeito do samurai e a herança da mítica espada negra, a Shusui. No entanto, vitórias individuais não iam fazer sequer cócegas a um gigante como o Ors. E é aqui que entra a verdadeira estratégia. É uma daquelas raras e eletrizantes ocasiões em que vemos literalmente toda a tripulação a funcionar como uma única unidade tática. Primeiro passo, analisar o perigo imposto por aquele tamanho esmagador. Segundo, em vez de irem lutar sozinhos, eles começam a combinar as habilidades únicas de toda a malta, desde a engenharia tática à pura força bruta. E o terceiro passo culmina numa derrubada coordenada em cheio. É o poder do trabalho de equipa levado ao extremo, a destruir por completo um inimigo muito superior ao atacar em cadeia, sem uma única hesitação. Secção 3. A tragédia de Brook e os piratas Rumbar. Ora, o que é realmente interessante neste ponto é que o tom da história muda por completo. Passamos da ação frenética para focar numa dor genuína, na tragédia humana. Ao recordarmos a canção Bink's Sake, a tocar suavemente, percebemos o peso avassalador que a história do Brook carrega. Esqueçam a ideia de que ele é apenas um alívio cômico. Começamos a meio século atrás, a tragédia angustiante dos piratas Rumbar, que, caídos num mar envenenado, cantaram uma última música para se encorajarem enquanto faleciam um por um. E o que se segue?
50 anos não são apenas um número. Foram 5 décadas de uma solidão profunda para o Brook, sobrevivendo sozinho num navio fantasma, no meio do nada, a perder o próprio corpo até ser apenas um esqueleto à deriva. Mas felizmente, esta linha do tempo encerra com um verdadeiro milagre no presente. O encontro com o bando do Chapéu de Palha, a única tripulação capaz de quebrar esse silêncio aterrador. E o coração disto tudo está guardado num pequeno objeto, o Town Dial. Este pequeno aparelho gravou a melodia final da tripulação em desespero. É através disto que percebemos que o Brook é na verdade um homem cujo espírito se recusou a apagar. Ele está agarrado há 5 décadas a uma promessa que fez de voltar para rever a Laboon, aquela pequena baleia que o bando já tinha encontrado noutra ponta do mundo. Aquele Town Dial funciona como a âncora dele para o mundo dos vivos, o seu maior tesouro emocional, que o na dedicação de quem morreu a um amigo de luto que esperou uma vida inteira. Secção 4. O sacrifício de Zoro e a lealdade suprema. Então, a poeira parecia finalmente assentar depois daquele confronto esgotante contra o Moria. Os sobreviventes mal se conseguem erguer e as sombras estão quase a ser recuperadas. Mas a vitória soltou pouca dura. Quando pensávamos que a malta podia respirar, um novo Shichibukai, o aterrador Bartholomew Kuma, faz a sua aparição repentina. A exigência dele é fria e não admite qualquer negociação. Ele quer a cabeça do Luffy, que está ali inconsciente. Sem estarem minimamente em condições de lutar, tudo parece perdido. E é exatamente neste limiar de morte certa que o Zoro, sem hesitar por um único segundo, dá um passo em frente. Ele oferece a própria vida para proteger as ambições do Luffy. E o Kuma propõe um teste diabólico. Ele cria uma bolha gigante com toda a terrível dor e fadiga acumulada pelo capitão e exige que o Zoro a absorva de uma só vez. O ponto mais crucial aqui nem é o ato heróico em si, mas sim o que vem logo a seguir, naquele silêncio duro. O impacto violento destrói a área toda, revelando a enormidade daquela dor. Mas mais tarde, quando o Sanji encontra o Zoro de pé, no meio de ruínas e coberto de uma impressionante quantidade de sangue, a única coisa que o Zoro tem para dizer é: não aconteceu nada, absolutamente nada. É de nos deixar arrepiados. A imensidão de um herói que sofre as piores consequências imagináveis e ainda assim faz questão de que ninguém, especialmente o capitão, sinta pena dele. Esta é, sem dúvida, a definição visual mais crua de verdadeira lealdade inabalável. Secção 5. O despertar da esperança e o regresso das sombras. Com a poeira sangrenta a acalmar, deixamos para trás os tons frios daquele terror gótico e respiramos finalmente alívio. No horizonte, a primeira luz radiante do nascer do sol atinge o mundo físico e as sombras rasgam os céus para encontrarem finalmente os seus respectivos donos. Em vez daquela morte horrível sob a luz, a vida recomeça a valer a pena. É sob a luminosidade intensa desta manhã que o Brook é novamente convidado, e desta vez ele abraça oficialmente esta nova família como um músico de bordo. Naquela festa de celebração fantástica, o piano do Brook transforma a trágica canção Binksake numa batida enérgica de puro triunfo. O que antes marcava a perda, agora marca a promessa recuperada e leva o majestoso Thousand Sunny rumo a um futuro brilhante no mar aberto. O que nos traz perfeitamente é este último pensamento reflexivo. Afinal, como é que uma promessa que sobrevive à morte consegue forjar laços inquebráveis para o futuro? Em Thriller Bark observamos exatamente isso, quer sejam os 50 anos de solidão pela amizade de uma baleia ou o sacrifício impressionante de alguém que devora a dor mortal do capitão num completo silêncio de sangue. As grandes aventuras constroem-se em cima destas fundações, onde as promessas não se quebram por nada. Foi excelente fazer esta travessia convosco. Pensem bem nisto e espero continuarmos a explorar muitos mais mistérios juntos. Até à próxima!